Olá, minhas amigas, meus amigos da página, do YouTube, da minha página. Eu consegui, depois de muita insistência, eu estou aqui com o Dom Luiz, né, Dom Luiz? Um pouquinho só, né? Um pouquinho só. Tudo bem com o senhor? Tudo e você? Ele gentilmente, tudo bem, aceitou conversar com a gente. A gente está aqui no Café Compatriotas, aqui em São Paulo, discutindo o estado de coisas por que estamos passando. Eu elaborei algumas perguntas aqui para o Dom Luiz, que é cientista político. Talvez fujamos um pouquinho do tema que foi tratado aqui hoje, mas nem tanto. Ai, gente, está um pouco nervosa. Espero que destoe do tema de hoje. Muito obrigada. Destoaremos muitíssimo do tema. Dom Luiz, prazer novamente conversar com o senhor. Quero dizer que acompanho suas postagens no Face e elas têm se mostrado muito importantes. Eu pontuo aqui especificamente a questão da lei de imigração, que foi um assunto que chegou ao grande público em grande parte por conta do seu trabalho, porque muitas pessoas nem sequer estavam sabendo dessa lei. De repente esse assunto veio e virou uma discussão e a gente trabalhou em cima deles e conseguimos aquela vitória parcial, digamos. Então, eu queria agradecer a sua atuação, porque eu mesma não sabia dessa lei. E o senhor tem funcionado como um veículo importante de informações no Face, que não chegam ao grande público. Eu não sei nem se essa lei estava na pauta. Essa lei da imigração é de 2013. E tem a lei do voto de estrangeiro, que é de 2012, que é o que está sendo passado agora. Então esse plano já vem de um bom tempo atrás, todo esse conjunto de leis já foram estabelecidos. O plano geral está fragmentado em pequenas leis, pequenas e menos constitucionais. Pequenas dosagens vão ser... Pequenas dosagens que eles conseguem aprovar. Eles tentam fazer de uma maneira com que o Congresso não consiga dizer não. Então, em fragmentando em coisas, em pílulas pequenas, é difícil de você negar todo o conjunto. E você também não consegue ver o plano geral. Mas, no fundo, é um ataque à soberania e um ataque à cidadania. O brasileiro vai sair muito pior desse processo, independente de quem está no poder hoje. Não é uma coisa do PT especificamente. Agora é o PSDB que está levando essa bandeira à tona, né? Eles que estão empurrando isso. Então isso vem uma pressão de fora. Quem é o poder no momento vai sofrer essa pressão de fora, vai ser corrompido por uma série de ONGs internacionais que estão aqui no Brasil. Demandas Dom Luiz, esse plano internacional, por assim dizer, a ele nós temos embutido essa falta de informação que eu mencionei no começo. Faz parte desse plano, não? Sim. Alijar do conhecimento do grande público essas questões muito importantes. Eu sou advogada e eu fiquei muito surpresa comigo mesma, de uma forma ruim, e nem saber que essa lei estava tramitando. Então, pessoas como o senhor e outros que estão fazendo esse ativismo, parece que essa é a nossa saída, essa é a nossa solução para o problema, pela crise por que estamos passando, não? Sim. Infelizmente, nós dependemos de poucas pessoas que estão muito alerta com tudo que está tramitando no Senado e na Câmara. Então, e essas poucas pessoas são muito valiosas porque interpretar a lei e falar de uma maneira popular para engajar e mobilizar as pessoas é um desafio. E Sim. Tem muita coisa aí e todos estão em trâmites diferentes e tal. Agora, muita coisa não é popular. Muita coisa você fala assim, poxa, olha, vai ter uma medida aqui intraconstitucional e temos que nos alertar a isso. Só que isso não é popular. O povo não vai falar assim, puxa, eu vou lá... É uma tarefa difícil engajar. É uma tarefa difícil de engajar. E se você não tem um engajamento popular para essas coisas mais técnicas, eles conseguem se reafirmar no poder e o povo sai perdendo. Então, a exigência é que o povo, de fato, comece a ficar um pouquinho mais consciente dessa dinâmica. Da coisa pública, ela é complexa sim, não tem o tanto de como é que eu diria, de interpretação aí, de tradução daquilo que é o calhamaço de legislação para uma síntese mais popular. Então o povo tem que vir de encontro mesmo, para que ele consiga ao menos preservar o que ele ainda tem, porque de fato tem um assalto aí
a coisa pública, ao Estado de Direito como um todo, ele está sendo cometido, não é só no Brasil, tá? Isso é uma coisa em vários países. Os países mais fortes conseguem se proteger desse assalto. Países como o nosso, que temos instituições fracas e sujeitas aí a essas interferências externas, nós estamos muito mais debilitados, aí, muito mais desprotegidos. Então, realmente requer que ativistas como você, como eu, como vários aí que estão fazendo esse serviço, e pessoas que querem se mobilizar, essas estejam mais presentes aí nesse combate que está acontecendo agora. É uma questão também de perceber, do indivíduo, do cidadão, se perceber enquanto cidadão e se perceber parte da coisa pública, que eu acho que é um dos grandes problemas do nosso país. Gente, essas nem são as perguntas que eu escrevi. Deixa eu começar, senão eu já pode tenho... fluir, vai fluindo que é melhor. Eu já tenho um monte de pergunta que eu nem escrevi aqui. Notem, notem. Dom Luiz, na sua avaliação, qual seria o principal problema do Brasil hoje? Acho que a gente já até comentou, mas... Olha, o principal problema, na minha concepção, é que a estrutura, a Constituição que delimitou a estrutura de poder, ela não contemplou o poder do povo de uma maneira que deveria contemplar. Então, povos em países desenvolvidos têm muito mais poder que o povo brasileiro. O povo brasileiro está muito mais sujeito a um Estado mais poderoso. Então, essa dinâmica tem feito com que nós, como povo, não consigamos debelar tudo que o Estado está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui. A parte de regulamentação, por exemplo. Existe uma série de entradas, ou seja, várias entidades dentro do Estado conseguem criar regulamentação. Autarquias, fundações, câmaras legislativas de diversos estados, diversas vereanças, o Poder Executivo, as estatais, tudo isso cria regulamentação. Todo mundo regulamenta. Todo mundo regulamentando o povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem como dizer não. A nada disso. A nada. Então o povo brasileiro fala assim, quer eleger alguém para desregulamentar isso tudo. Isso é impossível. Você não pode eleger uma pessoa para desregulamentar todo o sistema. Isso não é possível. Tem que ele mesmo, o povo, em suas cidades, em suas comunidades, exatamente, em sua comunidade, dizer não àquilo que não lhe interessa. Então ele tem que ter esse poder. Nós no Brasil não temos isso. Em países, até países que não são federalistas, como é o caso da França, por exemplo, ou a Inglaterra, nesses países existe a descentralização do poder, mesmo sendo uma Câmara só que rege toda a nação, né, que é o caso do brasileiro. Só que, enfim, depois a gente entra nesse quesito. Mas lá, você descentraliza poder, você devolve poder às comunidades, elas têm poder de dizer não e se emancipar e dizer, olha, esse conjunto de legislações aqui não é legítimo, não quero isso fora, não vou pagar tributo, não nos convém aqui, não quero pagar tributo por este serviço público porque não é bom. Não está atendendo a minha necessidade, coletiva. Então eles se emancipam. Então eles criam ali suas maneiras de se autodeterminar, de se autogerirem. E isso é possível. Então temos que pensar no contemplar uma nova organização que contemple, sim, mais poder para essas comunidades, e é exatamente isso que vai nos livrar de um poder totalitário, que é o grande risco do Brasil. O grande risco do Brasil é que surja mais um salvador da pátria. Nós aqui, sempre os salvadores da pátria que têm surgido aí são ditadores e tiranos, né? Então, o que vai mudar nessa equação? É não elegermos o salvador da pátria e criarmos de fato... Nos mobilizarmos nós mesmos. Né? Exatamente. Você ter aí milhões de salvadores da pátria, localmente agindo. Então é isso que a gente está precisando. Essa é uma mudança estrutural, começa com as ideias, acho que começando a veicular e informar o povo disso, e ter mobilização e começar a eleger políticos que queiram fazer isso. Porque no fundo você tem que tirar poder do político que está sendo eleito agora. Né? E ele tem que falar, não, eu quero tirar menos poder para mim, mais poder para a comunidade. E é isso que a gente tem que começar a eleger. Eu acho interessante que a nossa Constituição de 88 é alcunhada de Constituição Cidadã. Não vou nem entrar nesse mérito, porque ele é um assunto bem prolixo, mas assim, é um paradoxo total. Exato. Eu aprendi isso na minha Universidade Federal e vim, Dom Luiz, ter outra visão depois de formado, o que é um absurdo, e o que demonstra o viés marxista dentro das universidades, que é, desculpem a palavra, uma desgraça. Desculpem a palavra.
Dom Luiz, eu ia Nesse perguntar... quesito, só para pegar o gancho marxista Claro. aqui, é bom em falar isso para os estudantes das universidades federais que estão sujeitas ao marxismo e que eles perguntem aos seus professores marxistas se Marx quer criar a comunidade livre ou quer criar um poder central tirânico. Pergunte a ele qual é a estrutura de poder que Marx prefere. Né? Marx e Lenin são os dois heróis aí da Revolução Comunista. É a liberdade ou é Exato. Então, a eles, centralização? naturalmente, os marxistas, eles não falam isso, mas é o que todos eles propagam, é o unipartidarismo, é uma ditadura centralizada, é um comando central e planejamento total da economia. Então, isso faz parte do marxismo. Ele vai de encontro com o que o Brasil precisa, o que o Brasil sempre precisou, que foi comunidades livres. Então, só para terminar esse pensamento, se alguém está nas universidades, pergunte a esses preceptores marxistas. Leiam, duvidem, porque a gente sai da universidade, é triste, com uma visão apenas, e isso se desdobra em vários outros assuntos, ditadura militar, período imperial, vou chegar lá, Dom Luiz. Não, bem diferente, mas tudo bem. Eu imaginei, mas assim, eu não aguento, Dom Luiz, como que eu não vou falar um pouquinho? Gente, vocês sabem que o Dom Luiz faz parte da família real, ele é sobrinho do Dom Luiz Gastão, que é chefe da Casa Real do Brasil, não é isso, Dom Luiz? Sim. Falei correto. A próxima pergunta seria, qual seria a solução? Mas o senhor já falou, nós precisamos de descentralizar o poder, pulverizar o poder, porque quanto mais centralizado, maior o risco de um Estado totalitário. Perfeito, exatamente. Estou aprendendo, hein, gente? Dom Luiz, e agora sim, mudando um pouquinho o viés, com a sua licença, como o senhor vê o crescimento do movimento monárquico no presente contexto brasileiro? O contexto atual, ele não podia ser mais desesperador para todo brasileiro consciente da coisa pública. E a opção monárquica, ela é uma bênção, porque nenhum outro país nas Américas tem essa opção. Aliás, muito poucos países no mundo têm a opção que o Brasil tem, ou a miríade de opções que o Brasil tem. Então, a família imperial é uma família brasileira, é uma família que sofre e que vibra da mesma maneira com qualquer outro brasileiro. Ela representa a essência daquilo que deve ser a pátria, deve ser um brasileiro. Ela não quer governar os brasileiros, quer proteger os brasileiros. Então, a função de uma família imperial seria a função de qualquer família brasileira, de olhar o seu irmão, de uma família, as outras famílias e falar assim, poxa, seria muito legal que todos esses tivessem proteção e não estivessem expostos a tiranias. E é exatamente isso que a gente pecou nessa visão. A estrutura voltando de novo, eu sempre estou trazendo de volta para a estrutura, mas a estrutura de Estado que nós criamos a partir da República é uma estrutura de governo de brasileiro. Não é uma estrutura de proteção àquilo que o brasileiro realmente precisa, que é dessas liberdades fundamentais. Então, isso é que se perdeu nesse debate. Né? Houve foi um golpe atabalhoado, de última hora, não popular, e o debate exatamente de estrutura de poder, que segue toda uma história, isso se perdeu. De uma maneira cortado abrupta. Só para validar uma nova narrativa de uma comunidade aí, ou seja, daqueles que tinham o poder econômico no poder. Então, foi isso que aconteceu. Não foi uma coisa pensada e, de certa maneira, obedecendo aí uma evolução sistêmica, né, de como se governar e como se autogerir. E pagamos o preço. Estamos há 130 anos aí com uma instabilidade política tremenda, uma mediocridade da nossa classe média. Então, isso que é importante, fazer a classe média brasileira uma classe média rica, do ponto de vista mundial, ter influência mundial, e temos capacidade para isso. Temos um país rico abaixo dos nossos pés, temos aí famílias irmãs na nossa convergência de valores, e nossa convergência de conhecimentos e também de jeito. Temos um jeito similar, o brasileiro do norte, o brasileiro do sul se reconhece. Sim.
né? Não são povos díspares, Apesar assim. das diferenças. Apesar de mas... diferenças éticas e uma série de coisas, o brasileiro se já converge. morei- Que você tem um acentozinho que também já denota que você vem de outra... Mas ela é mais brasileira do que qualquer brasileiro aqui falando, assim, Como do ponto assim, de vista... Dom? Eu tenho sotaque de onde? Isso é uma miríade disso daí. Eu sou carioca, Eu sou misturada, né? tenho sotaque de paulista. O senhor tem sotaque paulista, Dom Luiz? Então, mas sou carioca. Você é carioca, sou né? carioca. Então... Dom Luiz, assim, eu sou monarquista, talvez muitos não saibam, mas o senhor falou que a família real ela não quer governar, ela defende a pátria, ela embute nela a essência de ser brasileiro no que tange a nação, o que é ser nação. E eu sinto isso, perdão se alguém acha isso utópico ou romântico demais, mas quando o Bertrand fala, aquilo me move, porque eu vejo a intenção dele ao falar. Ele está falando ali, ele está se reportando à pátria, ao sentimento brasileiro, que é algo que ficou completamente perdido com aquele malfadado golpe republicano. E a sensação que eu tenho é que, assim, a gente estava caminhando como se o Brasil fosse bebê, e aí veio o golpe republicano e, de repente, a gente virou adulto. Houve um corte, como o senhor explicou muito bem, na evolução histórica do país. Mas, gente, se eu começar a falar disso, eu não vou parar nunca mais. Minhas mãozinhas não param. Okay. Se eu puder dar uma interferência aqui, por favor. Eu acho que aí entra uma narrativa que é muito importante a gente debelar, que é a narrativa da evolução, do avanço social. O avanço social, quando ele é feito pela mão do Estado, quando ele é feito como foi feito no século XX... Avanço social pelo Estado, né? Pelo Estado. Então, como ele foi feito no século XX, através de legislação, interferência de Estado, novas leis trabalhistas, novas leis que fazem com que uma série de arranjos sociais sejam quebrados de uma maneira imposta, o que acontece? Ele, de fato, você não tem um avanço social, você tem um grande retrocesso. Você pediu ao Estado que tome conta de você. E a sociedade livre em seu poder de se manifestar, de se organizar e de fato, ela até debelar uma interferência de Estado, ou não precisar de uma interferência de Estado, ela deixou de ter essa opção. Ela fica estancada. Ela fica estancada e faz, poxa, já que você me salvou, agora resolve esse problema, agora resolve esse problema, agora resolve... Então, no fundo, o que aconteceu durante o século XX não foi um avanço social, não. Foi um avanço estatal. O Estado cresceu para vir reorganizar a sociedade, recorrigir erros, que eles diziam que haviam erros ali. E tal. E o que aconteceu na sociedade durante todo esse período, é por isso que nós reclamamos aí, você veja aqui nesse fórum, muitas pessoas reclamando do povo brasileiro, da passividade do povo brasileiro. Sim. De fato, eu não gosto muito desse argumento que o povo brasileiro é passivo e tal, porque historicamente nunca foi. Mas a verdade é que ele está sendo sufocado, vem sendo sufocado por um Estado que controla a sua cultura, controla tudo a sua educação, controla o seu esporte. Qual é o esporte que o Estado financia? Ministério do Esporte, Ministério do Esporte. O lazer é financiado pelo Estado. Então, quando você tem o Estado interferindo em todas as áreas sociais, você fala assim, poxa, e a sociedade? Da onde que ela brota? Fica totalmente sem espaço, então, né? Isso, a gente teve um avanço social e um retrocesso, um avanço estatal e um retrocesso social no século XX. Então, esperamos aí resgatar aí aquele viés que é mais longo, é mais lento, sim, talvez na interpretação, entre aspas, marxista e socioconstrutivista, eles veem, puxa, mas ainda há desigualdades, isso nada mais é do que narrativas, né, para criar desbalanço e desestabilização. Mantos ideológicos Exatamente. Que não correspondem aos fatos, à realidade. Exatamente. Bom, enfim, desculpa. Imagina, por favor. Gente, eu queria só fazer um adendo. Dom Bertrand também é membro da Casa Imperial, para quem não sabe, irmão de Dom Luiz Gastão, tio também do Dom Luiz Filipe. Só para... Me dói saber, Dom Luiz, que muita gente nem sabe que a família real existe. Não conhece a sua própria história. Eu falo isso até baixo. Vocês notaram que eu abaixei minha voz, porque isso me dói. Enfim. Me dói. Ok, a próxima pergunta é o seguinte. Gente, eu tô mexendo muito a mão, espero que não, né? Fique empolgada. Vamos lá. Eu mexo. Eu tô falando assim, né? Minha mão parece que vai cair, né? Ok. Dona Luiz tá pensando, não tô entendendo o que ela tá falando. Dona Luiz, como o senhor examina, a gente já falou, mas como o senhor examina a inoperância de instituições-chave da República Brasileira, como o Supremo? Ixi, eu pulei uma pergunta.
a inoperância ou a operância para o mal do Supremo. Ok que a nossa república está muito fragilizada, nunca teve forte, na verdade, mas especificamente, como que o senhor vê esse absurdo? Não tenho nem palavras para dizer o que está acontecendo no Supremo, todos nós sabemos, no Tribunal Superior Eleitoral. Talvez a pergunta seja redundante, mas... Não, o Supremo de hoje, ele não é melhor do que, ou pior do que o Supremo do começo da República. O que acontece é que você tem o fato de você ter um poder, que é o poder executivo, nomeando para o poder judiciário, que deveria ser um poder independente, até um poder igual. Na Constituição está dizendo que é independente. Que é Veja independente o paradoxo, paradoxo, igual, né? E não é, ele está sendo um subalterno do poder executivo. Então, ao longo do período, e quando o executivo tem a chance, ele nomeia quem é de favorecimento do executivo. Então temos aí vários que foram colocados lá por Lula, depois por Dilma. Então, que pode dar certo. Então você gente, tem uma partidarização, você tem uma partidarização natural do direito. Aí do direito. Aí complica. E você veja que um advogado de um lado, outro advogado do outro, ainda estão falando de FHC, não tem nada a ver. Então, o direito em si, o que é verdade, o que é justo e o que aquilo que deve ser o bem comum, não está em julgamento ali pelo STF. Então, de uma forma descarada, né? Descarada. Isso tem solução para isso, né? Eu até proponho que não, o poder moderador, ele estabilizava esse poder. Ele estabilizava esse funcionou muito bem enquanto lá esteve, né, Sim, ele é um poder de equilíbrio, né? Nós precisamos de um quarto poder. Aqui, como estrutura, podem talvez não querer a monarquia ou achar que o nome ofende, etc. Mas como estrutura, é uma estrutura perfeita. Porque você tem um poder que interfere somente quando há abuso. Somente quando o bem comum não é resguardado. Exatamente, ele só para restabelecer equilíbrio. Então é um poder de negar, não é um poder de ditar, né? Não é um poder ditatorial, é um poder de negar. Fala assim, olha, se você se excedeu nisso, não. Ele é um poder negatório. É um poder negador, exatamente. Então quando você tem essa estrutura de poder mais bem pensada e com menos rótulos aí que incitam uma aí burocracia no mau sentido. Exatamente. Com o nascimento, a criação, procriação de rótulos de todos. Exato. Essa questão do poder moderador, difamado nos livros. Sim, ele é visto como ditatorial, como um poder gente, interfere nos outros, que manda em todo mundo. Não foi. Não é nada disso. Aliás, naquela época não existia o politicamente correto. E vamos lembrar, ali vem do direito romano. E no direito romano existia o direito do ditador. O Senado romano nomeava ditadores. Olha só. Quando precisava, quando a coisa era necessária, eles chamavam, elegiam um ditador por 6 meses. E depois de 6 meses o ditador entregava o poder. E muitas vezes os ditadores que eram eleitos pelo Senado, houve vários ditadores durante a República Romana eleitos pelo Senado. Eles entravam, faziam o seu serviço e saíam antes dos 6 meses. Então, existia toda uma institucionalização de um poder de interferência. Aí, na evolução das coisas, claro, chega a ser um poder moderador, que nada mais é do que o poder negador. Né? Mas, claro, que aí você tem toda a história do Brasil sendo contada errada. Totalmente errada. É visto como o poder ditatorial que manda em todo mundo, etc. Então, está totalmente errado isso aí. Eu acho que eu deveria ter nascido na era imperial. Dom Luiz, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Talvez até, espero que não seja desagradável, mas que me foi passada por alguns amigos do movimento monarquista. Nós monarquistas temos um anseio muito grande pela família imperial, pela monarquia. E muita gente taxa a gente de utópico e, enfim, tem esse discurso. Quando eu falei que talvez eu conseguisse conversar com o senhor, muitos falaram assim, Carol, pergunta para o Dom Luiz o que ele acha da crítica relativa ao fato de que, nossa senhora, haja prolixa, a gente queria, ou pelo menos alguns do movimento monarquista, que a família real fosse mais atuante e se mostrasse mais e viesse mais para frente pelo anseio que temos da família real. Como o senhor entende essas críticas acerca dessa forma, digamos, não tão atuante da família real se apresentar perante a sociedade brasileira? A atuação da família, ela começou a partir do plebiscito. Até o plebiscito, a família era impedida de falar politicamente. Nossa, existia uma cláusula pétrea em cima da família,
E isso foi removido com a Constituição de 88. Era proibido. A cláusula pétrea, existia a cláusula pétrea. Eu era criança, tá? Eu era adolescente, final da minha adolescência. Então isso é um fato. Então isso imobilizou a família durante boa parte do século XX. Né? Então só no final do século XX, a partir dos anos 90, é que começa essa mobilização. Agora, você está... Naquele período também, existia toda essa narrativa que era comandada pelos partidos totalitários. Né? A esquerda, que quer instaurar um totalitarismo através de voto, através de todas aquelas maneiras que eles sabem fazer, de mobilização popular, você, de certa maneira, estava sufocado, as suas ações estavam sufocadas porque saíamos de um regime militar e aí há uma transferência para um período mais democrático, né, com mais participação popular, com abertura de eleições diretas, etc. Então, naquele momento, a voz e o ativismo que a família poderia ter estava completamente secundarizado, aquela necessidade de pleito direto pela presidência. Então, isso foi sufocado, muito porque talvez acho que a relevância, o comando dessa narrativa estava do lado daqueles que estavam pleiteando por direta já e etc. Então, agora que nós temos uma segunda derrocada do sistema da nova república, né, que é a questão dessa república que foi criada da Sexta República, né, que foi criada em 88, aí começa a suscitar toda aquela história. Peraí, então, na minha opinião, acho que uma família real. O plebiscito foi até... foi prematuro, foi precoce. Foi precoce, ainda acho que ele ainda é precoce pelo ponto de vista popularidade. Porque isso que a gente está conversando aqui, já estamos aludindo aqui a um poder que é um poder benéfico para o sistema, para o equilíbrio do sistema do Brasil. E independente do nome, se você retira o nome monarquia, o poder, a estrutura de poder, ela é benéfica para a estabilização do sistema político brasileiro. Então, essa estrutura e a comunicação dessa estrutura, como é alguma coisa mais técnica, isso permeia algum tempo, algumas barreiras, etc. Então, isso precisa ser superado. E a nossa atuação, não existe financiamento por trás disso. Não estamos ativamente financiando isso porque existe falta de recursos e existem outros veículos com mais recursos, trazendo à tona outros tipos de narrativa que implicam em outras estruturas. Então isso acaba mitigando essa conversa. Então fica só para um grupo de intelectuais e seguidores como vocês que estão crescendo. Estamos pulverizando à medida que a consciência aumenta. Então isso é muito bom do ponto de vista... Está renascendo, né? Está renascendo, acho que espontaneamente. Espontaneamente. Viu? Porque eu digo de experiência aí e de observação também do movimento monárquico, lá que meus tios estão encabeçando, a organização que eles têm ali para atender a demanda é muito... A demanda crescente. É muito inferior, né? Ainda está incipiente na sua organização. E a demanda crescente. E a demanda é muito maior. Então, ou seja, já ultrapassou a nossa capacidade de atender a toda essa demanda que vem sido suprida por ativistas independentes como você. Dom Luiz, Dom Bertrand, estou aqui, precisando de mim, pode falar. Isso, Dom Luiz, só comprova para mim que a essência do brasileiro, ele tem um modo de ser monárquico, não sei se é uma nomenclatura descritiva o suficiente. Veja, depois de tudo que a família imperial sofreu, desde a queda de Dom Pedro II, não vou nem falar disso. Veja como renasce espontaneamente, quase que do nada, depois de ditadura e uma república eivada de um marxismo cultural terrível. Naturalmente as pessoas se voltam, nossa, monarquia. E eu vejo isso, Dom Luiz, eu acompanho o Facebook, as páginas, e é sensível o crescimento, a gente vê dia a dia. Eu mesmo tenho amigos que vêm me perguntar da monarquia, aí eu explico alguma coisa, o pouco que eu sei, sou monarquista agora. O que eu acho mais difícil, o senhor deve concordar comigo, é incutir nas pessoas, não incutir, mas fazer as pessoas enxergarem, não é utopia, gente. A gente precisa de resgatar a história. Né, não tem monarquia, a própria monarquia... Me falando, que utopia não é utopia, gente. Não, então, a própria monarquia, ela sofreu evoluções.
Então, quando se tinha monarquia do século XVII até o século XVII, XVI, XVII, que eram comandantes de toda a coisa pública, o Estado era deles, existia absolutismo As pessoas confundem monárquico. e acham que é isso. Então, daquele ponto até o final do começo do século XX e depois dentro do século XX, houve uma grande evolução. Houve uma liberalização do povo, de uma certa maneira, através de constituições. Os monarcas, a Revolução Francesa, nada mais fez do que fomentar a necessidade de uma monarquia. Porque todos os países que não passaram por uma Revolução Francesa adotaram constituições igualmente liberais, no entanto preservaram a função do monarca, porque viram que sem ele entra num período de terror. E estão muito bem, digamos, hoje. E hoje estão muito bem, exatamente. Então esses que conseguiram passar pelo... Sem tirar o monarca. Né? Eles conseguiram. E o próprio Jefferson, Thomas Jefferson e John Adams, eram revolucionários da questão americana. Revolução Americana. E 2 anos depois da Revolução Americana, até o Jefferson foi até a França e ele até ajudou a escrever a primeira Constituição Francesa. E mais tarde, 20 anos depois, Jefferson, em cartas para John Adams, fala assim, poxa, o grande erro dos franceses foi de não ter só limitado o poder do monarca e deixado ele lá, mas não, resolveu decapitar e entrar num ciclo aí de ruptura de Estado também, igual ao Brasil. A França hoje está na 5ª República, sendo que a França ainda voltou a ser monarquia mais 2 vezes ainda. Então, houve uma estabilidade depois da Revolução Francesa que hoje já se fala até num resgate, mas aí eu não sei como é que está a questão francesa. Mas só para terminar o ponto aqui. Então, a evolução da monarquia, ela também aconteceu. E hoje, você tem países como Liechtenstein, o monarca não é pago, ele não é remunerado. Então, você tem situações como Luxemburgo também, como Bélgica, você vê que a função do monarca é simplesmente de um poder moderador, um poder assim como o da rainha. Ele encarna a nação, na minha opinião. Ele encarna a nação, ele só vai interferir e se manifestar quando há um grande abuso, uma grande instabilidade institucional que for criada. O presidente da França, recentemente eleito, Macron, né, o nome dele, ele falou que ele estava sentindo falta de um rei. Você ouviu ele falando isso, né? Então veja que, gente, se vocês têm assim, algum preconceito com a monarquia, porque é uma coisa antiquada, então leiam, por favor. Não vou nem tentar passar minha opinião para vocês, mas só leiam. Porque às vezes a gente fica atrelado a uma opinião. Então veja, até a França está sentindo falta do seu rei. E o Brasil teve essa chance monumental. Mas, enfim, veio o pessoal lá. Eu sou muito emotiva, gente. Eu dou conta. Dom Luiz, última perguntinha. Vamos lá. Na sua opinião, para fechar, claro que é a nossa opinião, né? O Brasil deveria voltar a ser monarquia? Falando hipoteticamente, assim, eu sei que não é fácil, não é um processo fácil, claro. Ou o senhor deposita ainda alguma fé na forma republicana, ou o problema não é a forma de governo e a estrutura, como o senhor mencionou? Só a estrutura. Eu acho que o Brasil precisa primeiro adotar uma estrutura que seja adequada para estabilizar o Brasil. Acho que no momento que a gente vive atualmente, trazer a monarquia de chofre, de sopetão. De sopetão, sem haver o engajamento popular, somente com grupos pequenos de ativistas e pessoas que conhecem e entendem mais essa questão, não é o bastante. A questão precisa ser popular de fato. Precisa de vir de baixo realmente. Precisa de vir de baixo para cima. E meu avô, isso é um fato, ele foi convidado há um tempo, no início do regime militar, a compor e fazer o retorno da monarquia naquele momento. Mas ele já entendia que a coisa tem que ser vinda do povo. Não pode ser uma coisa imposta por uma elite ou por aqueles que comandam a coisa pública em dado momento. Isso cria uma ilegitimidade muito grande. Que é o que nós temos hoje, um governo que é o que nós seremos só mais um, né, em suprir essa demanda aí de ciclo, né, no poder. Então, não acho que não cabe isso. Acho que tem que ser uma coisa perene, tem que ser uma coisa que o povo brasileiro tem que sentir no seu âmago, que precisa disso,
Eu acho que a experiência, a consciência ao longo do tempo gera maturidade. Isso. E com Ele isso vai aprender e com isso a coisa pode se vislumbrar um futuro, sim. É claro que no momento, acho que eu diria que nesses próximos anos temos que estabilizar e temos que criar aí essas estruturas de poder. Se essa estrutura de poder, até eu acho que aí alude também ao nome, né? Porque se você for falar, se você for ver a definição de monarquia, é governo de uma pessoa, né? No grego, monarquia, arcos é o governo e mon é é o governo de um. Então isso não é o fato, né? Não traduz realmente não o que traduz é. É o que de fato evoluiu para ser, né? Que no fundo é uma poliarquia, ou seja, existem várias entidades que dividem o poder da coisa pública, um dos quais seja de uma família que representa uma série de introjecções aí no poder do Estado para defender as famílias brasileiras. Exatamente. Então é isso que eu acho que tem que ser comunicado, isso requer um pouco mais de tempo, difundido, isso requer um pouco mais de tempo. Mas essa aqui é a intenção e acho que a verdade e as boas intenções vão prevalecer. Sempre aparece, eu concordo. Exatamente. Gente, vejam, eu quero só pontuar finalmente aqui o posicionamento democrático da família real. Vocês querem maior democracia do que isso? Os militares ofereceram, digamos, o país de volta para a família real disse não, tem de vir de baixo, o povo tem de sentir. Então vamos começar a desmistificar as mentiras inventadas pelo viés marxista, trazidas junto com o golpe republicano. Fiquei emocionada agora. Dom Luiz, muito obrigada pela sua gentileza, foi um prazer conhecer o senhor, já falava com ele havia alguns meses. Né, Dom Luiz? É isso. Prazer. Sempre tentando se unir. Muito obrigada por tudo, pela sua gentileza. E até breve, se Deus quiser. Tá bom. Tchau, gente. Curtam a página, obrigada e um beijo pra vocês. Tchau, tchau.